Desde que essa guerra começou, o mercado americano está repetindo sempre a mesma sequência todas as semanas, cara. Segunda, terça, quarta-feira o mercado sobe e toda quinta e sexta-feira, como um relógio suíço, o mercado derruba tudo, devolve grande parte das altas do início da semana. E eu comecei a mapear isso, pessoal, há 5 semanas atrás, desde que os Estados Unidos começou a entrar em conflito com o Irã e tudo mais, e o padrão não falhou nenhuma vez. Mas a gente tem uma camada que vai além do calendário semanal, tá? Quando eu olhei para os gráficos do Bitcoin e da Nvidia, eu percebi que esse padrão de guerra aí, ele não está acontecendo no vazio. Ele se encaixa dentro de uma estrutura técnica muito maior, e é essa estrutura que tem nome, tá? Que se chama Wyckoff, acumulação e distribuição de Wyckoff, que nada mais é do que a leitura de lateralidade que dura mais do que a maioria do que as pessoas aguentam. Em um ano, cerca de 80% do tempo o mercado fica lateral. Isso representa aí a maior parte 7, 8 meses por ano. E as pessoas não aguentam. E hoje eu vou juntar as duas informações, tá? O padrão da guerra e a leitura dos gráficos, porque quando você entende os dois juntos, o mercado fica muito mais claro para você conseguir tomar decisões. O mercado para de ficar parecendo tão caótico, ele fica mais claro para a gente, tá? E para isso, eu vou pedir humildemente para que você assista o vídeo até o final, que vai valer muito a pena, tá? Inclusive, se você concordar que vai valer a pena, aí sim você me segue, beleza? Só se inscrever. De segunda a quarta-feira, o S&P 500 tem acumulado ganhos. O otimismo ele começa a dominar, rumores de cessar-fogo, declarações mais amenas, né? Esperança de que o Trump vai recuar. Só que daí, cara, chega na quinta-feira, principalmente depois de quarta-feira à noite, quando ele faz o pronunciamento, e o mercado simplesmente cai. Cara, isso está acontecendo todas as semanas. Nas últimas 5 semanas que eu acompanhei, desde o início da guerra com o Irã, as quedas de quinta e sexta-feira elas acumularam quase 9% de perda no índice todas as semanas. Enquanto os 3 primeiros dias da semana ficaram praticamente empatados aí, ou seja, tendo altas, muitas vezes com lateralidade, ficaram no 0 a 0, o fim de semana é um vácuo. E todo final de semana é aquela, né? 2 ou 3 dias sem negociação, quando tem feriados, né? E muita coisa pode acontecer numa guerra em 2 dias. E Trump tem o hábito de fazer os seus movimentos maiores exatamente quando os mercados estão fechados, sábado, domingo. E na minha opinião, ele faz isso para benefício próprio. Essa é a minha interpretação. O cara é trader, tá? Então ele é um puta trader, com um poder gigante na mão. O cara é um presidente do maior país do planeta, do país com mais dinheiro no planeta, e é lógico que ele, já com o histórico de negociação, de negociador, acho que ele está usando esse poder para esse tipo de manipulação. Inclusive, comenta aqui embaixo se você acha isso também. Na quarta-feira da semana, o S&P 500 ele tinha subido mais de 3% no otimismo de que os Estados Unidos queriam sair do conflito. Vocês podem ver, todas as notícias aí desde o início da semana é isso. Aí à noite, na quarta-feira, Trump apareceu ao vivo e disse que vai continuar os bombardeios por mais semanas e que vai trazer o Irã de volta à idade da pedra. É basicamente isso que o cara chega na quarta-feira e fala. E os futuros já começam a cair na hora, né? O petróleo voltou a subir, então o padrão vem se repetindo. E novamente, agora de quarta para quinta, se repetiu de novo. Então é por isso que tornou-se mais fácil reduzir o risco antes do fim de semana do que manter posições. E é exatamente isso que eu acredito que está acontecendo. O mercado institucional está fechando posições na quinta e na sexta-feira, antes da abertura do fim de semana, com medo da aleatoriedade que o Trump provoca, né, com esse tipo de atitude, principalmente ali de quarta-feira em diante, mas principalmente sábado e domingo, começa bombardeio, começa a notícia, nos sábados, né, vocês podem estar vendo aí, todo sábado está sendo assim. Mas agora eu vou entrar dentro de casa ali, vamos analisar e vamos puxar isso para os gráficos e mostrar nos gráficos para vocês como está sendo a representação da guerra, do padrão da guerra para nós e o que isso representa, tá? E por que que ainda temos chances de alta quando completar 50 dias aí de conflito. Então eu mapeei toda segunda-feira e toda quinta-feira e sexta-feira e olha só que interessante, as flechas verdes são as segundas-feiras, ou o início de cada semana, segunda ou terça-feira. As flechas vermelhas representam os dias da semana, quinta e sexta-feira. Então, toda quinta e sexta-feira o mercado está trazendo quedas.
Todo início de semana o mercado está trazendo alta. Esse é o padrão gráfico que está se formando durante o conflito dos Estados Unidos contra o Irã. Então é importante a gente mencionar o seguinte: qualquer quebra de estrutura desse padrão, ou seja, a gente começar a ter uma quinta-feira de alta, uma sexta-feira de alta, pode também representar um dos sinais, esse é apenas um dos sinais extremamente importantes e relevantes para nos mostrar assim, ó, opa, o mercado está querendo parar de cair, está fazendo uma fase de acumulação e quer voltar a subir. Mas falando agora de acumulação e distribuição, vamos falar de Wyckoff, que eu comentei com vocês agora há pouco. Como que a gente vai usar o Wyckoff e os conhecimentos de Wyckoff para saber as probabilidades de queda e de alta a partir desse movimento que pode ser tanto de distribuição quanto de acumulação e a diferença de uma acumulação para uma distribuição? Vamos lá. Para começar, eu quero mapear então primeiro a acumulação e distribuição de Wyckoff da NVIDIA, a maior ação que se valorizou nos últimos anos e que tem maior tamanho de mercado também. Tá? Então a gente consegue vamos pegar aqui dois topos e dois fundos e pegar onde são as principais regiões. Vocês concordam que aqui, ó, por exemplo, esse é um topo e esse aqui teve vários retestes e esse aqui são os fundos que tiveram vários retestes. Pronto, aqui está a acumulação de Wyckoff. 80% do tempo o mercado fica lateral. Se a gente marcar aqui todos os períodos mais laterais, a gente vai ver que o mercado ele fica preso dentro de um contexto lateral, que seja de tamanhos menores ou maiores, 80% do tempo no ano. Então isso representa aí uma grande parte da quantidade de meses do ano do mercado, ele fica lateral. E em períodos muito curtos de tempo nós temos clímax de rompimento de alta, né? Movimentos que faz o preço sair de uma determinada faixa de preço, de, por exemplo, aqui $104, e que ele chega até, sei lá, $184, $200, né? Então, a maior parte do tempo o mercado ele anda de lado, ele fica lateral. Essa é a verdade. E os investidores de longo prazo, eles ficam a maior parte do tempo do mercado observando o mercado sem fazer muita coisa, apenas observando para que em alguns momentos específicos o mercado ele faça alguns períodos de rompimentos, onde a gente junta várias informações. Então vamos pegar aqui, por exemplo, por que que NVIDIA tem maior probabilidade, aí praticamente 55% a 60% de probabilidade de trazer quedas a partir de agora? Porque geralmente, num contexto de distribuição, geralmente o mercado ele sobe, ele alcança um determinado nível, né, de preço, então ele vem se valorizando, vem subindo de valor e ele começa a lateralizar. Nesse período de lateralização, que é um período que aqui já está correspondendo a vários meses, então a gente está lateral aqui no mercado praticamente desde outubro de 2025 até agora. Quando o preço chega na porção inferior, ele tem mais pressão compradora. Quando ele chega na porção superior, ele tem mais pressão vendedora. Mas se você olhar a estrutura do mercado, ele tem um topo mais baixo do que o topo anterior. E apesar da lateralidade, ele já está numa fase mais de distribuição. Por quê? Porque basicamente ele já subiu muito de valor, muitas pessoas têm interesse em fazer realização de lucro nesses topos ali de $200 e toda vez que ele tenta se aproximar de $200, ele tem pressão vendedora. É o que vem acontecendo de segunda a sexta-feira. Segunda-feira ele abre, terça-feira melhora um pouco o cenário, quarta-feira ele vem subindo, quinta-feira de noite traz uma queda, sexta-feira uma queda mais intensa. Então, a gente vê que a NVIDIA está numa fase mais plausível de distribuição ou de acumulação para continuar subindo, né? Ou seja, ele ainda tem uma probabilidade de ser uma acumulação para continuar subindo. Só que, baseado nos acontecimentos passados recentes, quanto mais tempo em alta ele fica subindo para continuar lateral, para depois voltar a subir, maior a probabilidade que ele vai aumentando de distribuir o preço, em algum momento fazer uma liberação e uma desvalorização temporária dos preços das ações desse ativo. Por quê? Porque quanto mais pessoas têm lucro, em algum momento mais pessoas vão querer realizar esse lucro. Quanto mais instituições financeiras têm lucro, maior a probabilidade de em algum momento acontecer a queda ou a venda e a realização de lucro desses ativos. Claro que tem várias coisas que influenciam a continuação de alta do ativo, por exemplo, ela continuar tendo lucros exorbitantes ou a cada lançamento de uma nova placa de vídeo ter mais interesse comprador e ter mais investimento e assim por diante.
Então, no momento presente, para os Cavaleiros do Apocalipse, a princípio a NVIDIA não está entregando valor o suficiente para justificar o preço da ação, e por isso que ela pode ter uma certa queda, uma realização. Só que o Bitcoin, ele está na direção também de que ele já está caindo há muito tempo, então ele vem caindo lá desde outubro do ano passado também, desde que ele fez o topo, e ele está numa fase também de distribuição. Por quê? Porque quanto mais vezes a gente vê esses canais laterais aparecendo, a maior probabilidade é de seguir o movimento anterior. Então, toda vez que a gente tem as lateralidades mais prolongadas de um determinado ativo, quando ele começa a distribuição, e no caso do Bitcoin ele começou a distribuição em outubro ali do ano passado, ele começou aqui, né, em outubro do ano passado. Quanto mais tempo ele fica distribuindo e a cada distribuição ele vai trazendo mais aceitação de prejuízo pelos investidores, quanto mais fases de distribuição nós temos, mais enfraquecida fica a força vendedora. Então o que a gente quer ver, né, durante uma acumulação de Wyckoff? O que a gente precisa ver para interpretar que, agora vai terminar a queda e vai começar a alta? Nós não temos que esperar nada, nós temos que ver o mercado mostrar para nós quando isso vai acontecer. E a cada vez em que ele faz a distribuição, uma nova distribuição, aumenta-se o risco de ser a última distribuição. Por quê? Porque se ele, de acordo, não perder fundamentos, se ele continuar tendo a intenção compradora de longo prazo, quanto mais preço ele cai, mais barato ele fica, mais intenção de compradores novos tem, porque mais pessoas vão querer comprar cada vez mais barato. Então, um ativo que tem um fundamento histórico secular, um fundamento, algo importante do porquê ele existir, quanto mais o preço cai, mais bem avaliado ele vai ser para forças compradoras. E os institucionais, sabendo disso, eles estão enchendo a mão. Então, quanto mais eles derrubam o mercado, mais eles vão conseguindo comprar. Quanto mais eles fazem você desistir do mercado, mais rápido, com mais quantidade, mais barato eles conseguem comprar. E o mercado está fazendo essa fase ainda de distribuição. E, cara, agora, todas as vezes em que nós temos essa fase de distribuição, assim como vocês viram através daqueles gráficos de Wyckoff, eu vou deixar na tela aí para vocês novamente, vocês podem ver que nós temos uma chance de continuação do movimento anterior ou da reversão. O que eu preciso ver para que eu tenha mais segurança de que o mercado pode começar a entregar alta e finalizar a fase de distribuição e começar a fase de retomada de alta e uma fase de acumulação de novo? A gente precisa entender o seguinte: a maior parte do tempo ele fica lateral, então a gente está preso ainda nessa lateralidade. O clímax de saída de Wyckoff é o seguinte: qual é o sinal de Wyckoff que eu preciso para determinar, aqui é fundo mesmo e o mercado vai tender a reverter? A gente precisa usar as médias, então as médias de longo prazo, que é as médias que vocês estão enxergando aqui, média vermelha, laranja, branca, amarela aqui. Na minha opinião, só precisa de uma média, tá? A média 8 semanal, que é a média branca aqui, que é a mais importante, que é a média de 56 dias, tá? Que é a média dos movimentos mais de curto prazo, para médio prazo. Aquelas altas de 2, 3 meses, tá? Então, a gente está vendo agora o preço retornando a cair, depois de iniciar a alta novamente nessa semana. E então a gente é esperado quinta-feira e sexta-feira que ele mantenha o padrão de continuidade de baixa. Se ele subir na sexta-feira, pode ser que quebre o padrão. Então, um dos primeiros sinais que a gente precisa ver é a quebra de um padrão do preço nos dias e comportamentos. Então, se sexta subir, romper acima aqui da metade do canal lateral, pode ser que o mercado comece a trazer a intenção de alta novamente. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, olhando o que está acontecendo aqui, se a gente for ver aqui, a tendência ainda é de baixa. Então, a maior probabilidade, 60% de chance, é dele cair mais. E aí nós temos quais são os dois níveis mais importantes que nós temos aqui para ele fazer aquilo que eu chamo de bear trap. Não se esqueçam disso que eu estou falando. O bear trap é o sinal que eu preciso ver para a saída de Wyckoff. É um dos sinais. Um dos sinais eu acabei de falar. É ele melhorar e daqui a pouco numa sexta-feira ele ter alta ao invés de ter queda. Talvez amanhã, sexta-feira. Será que ele vai subir? Dia 3 de abril? Não se sabe. Mas se subir na sexta-feira amanhã, é uma sinalização de quebra de padrão. Outra sinalização de quebra de padrão, a que eu mais gosto, bear trap, que é o seguinte:
ele vai vir, talvez, muito provavelmente, testar esse nível aqui. Se ele continuar na sexta-feira tendo padrão de queda, se sexta-feira cair, eu quero ver como que esse comportamento vai vir, né, na sexta-feira. O ideal, cai na sexta-feira, segunda-feira quebra o padrão e abre em queda e não em alta. Terça-feira queda, quarta-feira queda, e daqui a pouco ele para o preço entre 54 mil dólares e 58. Essa é a nossa principal zona de pressão compradora para um possível trap e reversão de tendência, tá? É sabido pelo mercado que, se ele chegar no nível entre 54 e 58, muito provavelmente vai ser o ponto em que o institucional vai conseguir provocar mais uma onda massiva de aceitação de prejuízo e vai ser o momento onde ele pode carregar mais o preço, ou seja, carregar mais o mercado e segurar a queda nos dias que venham a seguir. E aí sim, no momento em que ele retornar para dentro do caixote, ou seja, retornar para dentro do range lateral, ou seja, voltar acima de 64, ele vai trazer a reversão de tendência, tá? Por quê? Porque não só ele recaptaria algumas médias de curto prazo, como ele poderia estabelecer o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Some sempre o seguinte: padrão de dias de comportamento. Quebrou o dia, o comportamento de dias. Os dias que caíam começou a ser os dias que começam a surgir alta. Quebrou o padrão de comportamento diário. Quebrou o padrão do preço. Preço voltou a romper um fundo prévio anterior, que serviu como resistência e começa a ganhar preço. Rompeu, principal, linha de tendência de baixa. A linha de tendência de baixa, para mim, é uma das melhores configurações de uma possível reversão. Rompeu linha de tendência de baixa. O mercado afundou o suficiente, trouxe o máximo de vendedores possível, pulando para fora do barco, aceitando o prejuízo. O institucional começa a acumular fundo. Temos aí todos os sinais que evidenciam uma reversão majoritária de tendência. E na minha opinião, estamos muito perto disso acontecer. E na minha opinião, abril tem grandes, enormes chances disso acontecer. Então, o que eu estou olhando para abril? É justamente esse tipo de movimentação. A movimentação respeitando a acumulação e distribuição de Wyckoff, e respeitando essa acumulação e distribuição de Wyckoff, eu preciso de um cenário em que ele encerra a distribuição. Bitcoin está em fase de distribuição. Nvidia começou possivelmente a entrar em fase de distribuição somente agora, quando o mercado de ações americano começou a apanhar um pouquinho. São esses sinais que a gente precisa ter para capturar a reversão, ou seja, bear trap. Pessoal, vou deixar links na descrição do meu cartão de crédito que eu utilizo para comprar minhas coisas aqui usando euros, usando Tether, né? Eu uso criptomoedas para pagar minhas contas, tá? No link da descrição também tem a Quant Fury, onde você abrindo conta lá, você pode, na abertura da conta, entre 5 dólares a 1.200 dólares, a 1.200 reais, aliás, você pode ganhar ao abrir conta na Quant Fury. Lá você consegue negociar, fazer trades sem custo de taxas. É a melhor plataforma que existe para trades, tá? Quant Fury, eu uso ela direto. Todos os dias eu uso a Quant Fury praticamente. Tanto para comprar mercado de ações americano, quanto para comprar criptomoedas, tá? Também no link da descrição tem o link do grupo do WhatsApp do Crypto Control, porque ele está prestes a ser lançado a Smart Wallet. Nós estamos somente esperando ali o mercado fazer um movimento de reversão para anunciar a nova atualização e colocá-la no ar, mas você vai ter a carteira com seus ativos podendo deixar dólar rendendo anualizado ali em períodos em que está de bear market, e quando está em bull market você pode simplesmente se expor a ativos de risco também. Também, pessoal, se torne membro do canal, que hoje ao horário meio-dia do Brasil, às 17 horas aqui da Espanha, eu vou fazer uma live com os membros deuses hoje, falando um pouco mais sobre as estratégias e os ativos de ações que eu quero comprar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se ajudou, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Me segue também nas outras mídias sociais aí, Twitter e tal, Instagram. E tamo junto, grande abraço, pessoal, valeu!